a Raíssa e vamos falar hoje sobre natação e o processo cognitivo atenção. Vamos começar falando sobre a história da natação. Os primeiros registros sobre algo semelhante à natação são pintados em uma pedra com mais de 5.000 anos antes de Cristo no Egito. E também a natação era utilizada para fortalecer os soldados da Grécia Antiga. Só que durante muitos anos a natação era vista somente como algo para sobrevivência e não como um esporte ou uma modalidade olímpica. A natação teve seu auge lá em Londres, na Inglaterra, no século XIX, que foi quando surgiu a primeira competição de natação e aconteceu em mar aberto. Assim como surgiu a necessidade de competir, também surgiu a necessidade de ter regras para essa competição, e foi assim que foi criada a primeira associação metropolitana chamada Swim Club. Desde então, a natação acabou evoluindo como esporte e se tornou uma modalidade olímpica em Atenas no ano de 1894, que foi quando ela participou das primeiras Olimpíadas. E no Brasil, no ano de 1898, a natação também fez parte das Olimpíadas. Mas o esporte, do jeito que a gente conhece, dentro da piscina, só foi surgir em 1930. Antes disso, as competições durante as Olimpíadas eram feitas em mar aberto. Sobre as regras, são muitas e eu vou citar algumas das mais importantes aqui. Primeiro, sobre a dimensão da piscina, que precisa ser de 50 metros por 25 metros e também 3 metros de profundidade. A distância entre a natação, que vai ser a competição, ela pode ser de 50, 100, 200, 400, 800 e 1.500 metros. Isso vai depender da modalidade e uma modalidade pode ter mais de uma distância. Agora, as piscinas. As piscinas são divididas com 8 arraias, sendo uma delas uma arraia adicional, que pode ser usada em caso de desempate, normalmente em competições menores. É permitido utilizar, hoje em dia, óculos, toquinha e maiô, apenas roupas que ajudem na natação, mas que não dê necessariamente uma vantagem para o nadador, pois isso acontecia muito com roupas antigas e não era justo na competição. Agora no GIF vocês podem ver o nadador em posição de largada e largando. Essa é uma das principais regras e uma das que mais causam a eliminação na prova. Basicamente, o nadador tem que escutar o comando em suas marcas e nisso ele fica na posiçãozinha do garotinho do GIF, mas somente quando soa o apito é que o nadador pode entrar na piscina. E caso ele entre antes na piscina, isso é chamado de queimar a largada. E ele é na mesma hora desclassificado. E mesmo que ele chegue até o final da competição lá na piscina, não vale de nada, pois ele já é desclassificado desde esse momento. Existem muitas outras regras, as regras são muito mais profundas e extensas, mas por enquanto eu vou deixar vocês com essas principais. Eu sou a Daniela e vou falar sobre a descrição e análise da atenção. De acordo com Sternberg e Sternberg, processamos as informações através de processos conscientes e inconscientes, através da atenção. Entretanto, dado o volume de informações disponíveis, apenas para parte delas podem ser processadas pela atenção, sendo os processos conscientes mais fáceis de ser estudados do que os inconscientes. Dessa forma, compreende-se que há limites para a quantidade de informações que podemos processar por meio da atenção. Em Sternberg e Sternberg, observamos a afirmação de que os fenômenos psicológicos da atenção nos possibilitam usar nossos recursos mentais, limitados de forma sensata, pois podemos direcionar o foco da atenção para os estímulos que mais nos interessam, entre os estímulos externos e internos, possibilitando-nos respostas rápidas. O fenômeno da atenção também possibilita os processos de memória, pois é mais comum a pessoa recordar-se de algo em que prestou atenção. A consciência nos permite perceber o que está sob o foco da atenção. Por esse motivo, a atenção e a consciência são processos que se complementam. De acordo com David Wolfe, alguns psicólogos eles afirmam que a atenção é um aspecto da percepção. Através da percepção, antecipamos as informações e escolhemos o que veremos ou ouviremos, o que confere à atenção o caráter de seletividade. Através de estudos do movimento dos olhos, foi possível constatar
que nos concentramos em alguns poucos detalhes e com isso constata-se que a atenção é um processo seletivo. A atenção também opera em nível de processamento pré-consciente, onde podemos acessar as informações que não estão na consciência, mas que podem ser acessadas pela memória. A esse fenômeno os cientistas chamaram de prime. O prime ele ocorre quando o reconhecimento de determinados estímulos é afetado pela apresentação anterior do mesmo estímulo. A atenção ela inclui processos controlados e automáticos. Os processos controlados exigem controle consciente, enquanto os automáticos não necessitam da consciência. Exigem pouco ou nenhum esforço e podem ser isentos de intenção, embora não dependam da consciência para serem realizados. Pode estar consciente do que esteja acontecendo, como, por exemplo, processos controlados. Podemos citar as atividades que precisam ser realizadas de forma sequencial e que não podem ser realizadas sem que esteja com o foco da atenção na atividade. Exemplo, como atravessar uma rua. Já os processos automáticos são aqueles que podemos fazer sem o foco da atenção, seja direcionado a cada passo da atividade, como amarrar um sapato, quando todos os passos da operação são realizados como um único processo. Muitos processos controlados, eles tornam-se automáticos com o tempo. Eu sou a Denise e vou dar sequência ao assunto análise e descrição da atenção. Então, de acordo com David Doss, as pessoas são capazes de realizar mais que uma tarefa ao mesmo tempo. Mas a capacidade de atenção, ela depende dos recursos que são requeridos por cada tarefa. Se houver controle consciente, pouca utilização de recursos, a pessoa ela pode lidar com duas tarefas complexas ao mesmo tempo. Isso acontece quando a pessoa está executando uma atividade na qual tem experiência, ou seja, ela está realizando uma atividade automática e consegue lidar com outra atividade ao mesmo tempo. O mesmo não acontece quando a pessoa está realizando uma atividade que está longe de ser automática e precisa lidar com outra atividade complexa ao mesmo tempo. De acordo com a teoria de detecção de sinais, TDS, então é usada a sigla TDS, os sinais podem estar presentes ou ausentes, podem ser detectados ou não. A TDS caracteriza a tentativa de reconhecer esses sinais. Isso acontece por acertos, ou seja, o estímulo é detectado corretamente, por alarmes falsos, ou seja, a pessoa acredita que detectou um estímulo, porém não existe, ou por falhas, quando o estímulo não é detectado. A TDS envolve a percepção, atenção e memória. No contexto da atenção, refere-se à capacidade do indivíduo estar atento aos estímulos. Na percepção, refere-se à capacidade de perceber sinais fracos. E na memória, refere-se à possibilidade do indivíduo já ter tido contato com o referido estímulo. A busca envolve procura por algo de forma ativa e habilidosa, através de uma análise completa do ambiente, buscando encontrar características específicas. Assim como na vigilância, na busca podemos encontrar alarmes falsos, também podem ser chamados de fatores de distração, ou seja, na busca por determinadas características, a atenção se volta para outras coisas de aspectos semelhantes, porém, que não são fatores de distração. Mesmo com a eficácia desses fatores de distração, se procurarmos características variadas como cor, tamanho, a proximidade a itens semelhantes, os fatores de distração acabam tendo pouca importância e interferência na busca. Surge um problema quando o estímulo-alvo não tem características únicas ou diferentes dos fatores de distração, fazendo com que a única solução seja realizar uma busca conjunta na qual procuramos uma combinação específica de características. Outra função da atenção é a seletividade, de acordo com Sternberg e Sternberg. As teorias de recursos de atenção propõem que as pessoas têm uma determinada quantidade de atenção que será escolhida e utilizada de acordo com a tarefa demandada. Quando duas tarefas demandam os mesmos recursos sensoriais, há maior probabilidade de uma interferir com a outra. Por exemplo, assistir TV e digitar no celular. São duas tarefas que demandam recursos visuais. Neste caso, a atenção deve selecionar para qual atividade irá direcionar.
Enquanto que nas tarefas como escrever e ouvir música, há uso de recursos atencionais diferentes e específicos, e que não representariam grandes dificuldades de atenção. Bom, eu vou falar sobre as estruturas envolvidas no processo da atenção. São muitas que estão presentes nas diferentes formas de atenção que já vimos aqui. Elas funcionam como redes em paralelo e permitem coordenar as atividades cognitivas e emocionais. Colocamos algumas nos slides para ilustrar. A formação reticular e o cerúleo são estruturas que controlam o nível de consciência e os mecanismos de alerta e vigília. Se a gente não manter o estado de vigília, a gente não consegue perceber e reagir aos estímulos externos ou internos. Nesse caso, a gente está falando da atenção reflexa ou automática. O tálamo faz uma ponte entre as estruturas superiores e inferiores do encéfalo. É como se fosse um portal que autoriza ou não a passagem de informações que vêm das áreas inferiores para superiores. As estruturas límbicas são muito importantes quando a gente pensa nas emoções causadas pelos estímulos. O córtex parietal é responsável por direcionar a atenção a objetos importantes e também manter o foco visual e coordenar os movimentos laterais dos olhos. Já os lobos parietais superior e inferior, em conjunto com o lobo parieto-occipital, têm um papel na percepção tridimensional e na orientação e no julgamento do tamanho de objetos. Os lobos frontais estão envolvidos na manutenção da atenção e no aumento do nível de vigilância ao executar uma tarefa. Regiões do lobo frontal direito têm relação com a atenção sustentada, por isso alterações na região estão ligadas a dificuldades na concentração. Eu vi um exemplo legal para ajudar a gente a entender aqui. Quando a gente está numa festa falando com outras pessoas e alguém que não estava conversando com a gente chama o nosso nome, logo a gente ouve. Nós chamamos isso de circuito orientador, que acontece no lobo parietal posterior, que desliga o foco de um alvo e liga em outro, e também pode mudar o sistema sensorial, por exemplo, focar na audição em vez da visão. O tálamo também participa, escolhendo o conteúdo e dando prioridade para as regiões que vão detectar e responder a esse conteúdo. Já o circuito executivo permite tanto focar voluntariamente nossa atenção, como manter por um longo tempo, inibindo outros estímulos. Neste nível, estamos no córtex frontal, numa região anterior ou interna do hemisfério cerebral, que é o giro do cíngulo. A atenção executiva é importante para o controle cognitivo e também emocional. Lá no giro do cíngulo, duas áreas podem ser associadas a esses controles, e quando uma está ativa, a outra não está. O funcionamento de uma área inibe a outra, o que fica claro para a gente quando pensamos em como as emoções intensas influenciam a nossa atenção e o processamento cognitivo. Bom, é isso, gente. É um pouco complicado, mas juntos a gente vai pegando familiaridade e logo tudo passa a fazer mais sentido. Agora eu passo a palavra para a Val, que vai continuar a apresentação. Olá, professor. Olá, colegas. Eu sou a Valéria e eu vou falar sobre relatos de exemplos práticos da atenção. Como nós vimos, processos de atenção eles podem acontecer dentro do nível da consciência, que são os processos controlados, aqueles que nós precisamos estar muito conscientes para executar, como, por exemplo, atravessar a rua, estudar, cozinhar, a prática de esportes. E também podem acontecer fora do nível da consciência, quando nós já são processos que já estão na nossa memória, como, por exemplo, andar de bicicleta, escovar os dentes, amarrar os sapatos, até parte do processo de dirigir um automóvel, como, por exemplo, como movimentar os pedais ou como trocar as marchas. Isso já está na nossa memória e nós não precisamos estar com a nossa consciência para executar. Dentro da atenção consciente, nós temos as 4 funções, que é a vigilância e detecção de sinais, a busca, a atenção seletiva e a atenção dividida. No processo da função vigilância e detecção de sinais, é quando nós detectamos estímulos no ambiente, como sensações,
cores, cheiros, luzes, né? Qualquer estímulo que a gente detecta do ambiente. Então, como exemplo, ao sentir uma corrente de ar, pode-se esperar uma porta bater. Ou ao sentir o cheiro de queimado, pode-se esperar ver uma fumaça. Nesse processo de vigilância e detecção de sinais podem acontecer erros, pode acontecer o erro tipo 1, que é não perceber um estímulo que está presente, por exemplo, não perceber a corrente de ar e a porta bater, ou não sentir o cheiro de queimado e ver a fumaça. E o erro do tipo 2, que é perceber o estímulo quando ele não existe. Ver um estímulo onde ele não existe. Como, por exemplo, sentir uma corrente de ar e nenhuma porta bater. Ou então sentir o cheiro de queimado e não ter nenhum foco de fumaça ou de fogo. Dentro da função busca, é quando nós buscamos identificar um estímulo dentro do ambiente. Nesse exemplo da porta, ao sentir uma corrente de ar, nós procuramos por portas abertas. Ou quando sentimos um cheiro de queimado, procuramos o foco do fogo. Dentro da função da atenção seletiva, é quando nós direcionamos a nossa atenção para uma determinada atividade específica e selecionamos entre outros distratores do ambiente, por exemplo, ignorar notificações do celular enquanto estuda, ou prestar atenção ao trânsito enquanto dirige, não prestar atenção no celular enquanto está dirigindo, quando está assistindo um programa de TV, por exemplo, ignorar outros estímulos do ambiente, prestar atenção só naquele programa. E temos a função de atenção dividida, quando nós conseguimos colocar a nossa atenção em mais de uma ação ao mesmo tempo. Isso normalmente acontece quando uma das ações já está dentro do processo de atenção controlado, do processo automático, né? E a outra ainda não. E também depende de treino. Quando nós conseguimos, por exemplo, ler e ouvir música ao mesmo tempo. Ou então, como acontece quando uma pessoa, por exemplo, toca um instrumento e ela consegue, enquanto está tocando um instrumento, conversar, por exemplo, porque o ato de tocar o instrumento também já está dentro do processo de atenção automático dessa pessoa. Na natação, nós podemos observar os dois processos, tanto o controlado quanto o automático. Quando o nadador, depois que ele aprende a nadar, ele passa a ser um processo controlado, o movimento que ele faz com os braços e com as pernas, ele não precisa mais estar consciente para fazer todos esses movimentos, não precisa estar no nível da consciência fazer esses movimentos, mas ele é controlado, é um processo controlado quando se trata do ambiente que o atleta está vivendo, né, e do contexto. Então, o ambiente, quando ele está, refere-se a se ele está nadando na piscina, numa represa, no mar, se ele está nadando numa competição ou se ele está nadando por lazer. Né? O processo que se destaca na natação é o processo de atenção seletiva, porque todos os recursos atencionais do atleta estão voltados para o seu desempenho, né, para o desempenho individual. É um esporte onde se tem um contato muito pequeno com o meio externo, e os sentidos estão comprometidos. Isso é uma coisa bastante interessante da natação, porque depois que o atleta está na água, a audição, a visão, o olfato, o tato, o paladar ficam todos comprometidos. Inclusive, uma coisa bem interessante é que é um dos esportes em que o atleta perde totalmente o contato com o seu treinador depois que ele cai na água. Dentro dos filtros atencionais, nós podemos dizer que o modelo anterior de filtro ele se aplica à natação, ao nadador, né? Porque ele só vai passar, né, os estímulos que forem realmente necessários para a memória de trabalho do nadador. O modelo de atenuação ele não se aplica porque justamente o nadador não tem, os estímulos do meio externo estão muito limitados, então a atenuação não se aplica. E a síntese dos filtros atencionais de Neisser, ela se aplica também porque os processos pré-atencionais e atencionais eles estão presentes.
O nadador competidor, ele tem os seus recursos atencionais normalmente voltados para o seu melhor desempenho. E também na natação nós podemos observar na largada que a função detecção de sinais e busca está muito presente na detecção de sinais quando o atleta está atento ao sinal que é dado pelo juiz para a largada, e na busca quando ele procura distinguir esse sinal de outros distratores, né, do ambiente. Outra coisa que é muito importante ressaltar é que para um competidor, as situações emocionais como o nervosismo, o estresse, a ansiedade podem interferir muito no processo de atenção. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jennifer. Vou falar um pouco sobre os aspectos cognitivos e comportamentais observados e a prática na clínica. Algumas pessoas elas são incapazes de perceber mudanças em objetos ou em cenas, afinal, nosso cérebro ele não consegue processar tudo que se passa no ambiente. E essa disfunção atencional é chamada de cegueira à mudança. E foi feito um experimento para poder ilustrar, em que uma pessoa X, um estranho X, veio pedir uma informação para uma pessoa, e quando eles estavam conversando, 2 operários passavam com uma porta. E um dos operários trocava com essa pessoa X, que foi pedir informação. Foi constatado no estudo que quase metade das pessoas não perceberam essa troca, nem quando elas foram avisadas. Essas disfunções atencionais podem acontecer tanto auditivamente, visualmente ou até na parte tátil. Uma outra disfunção atencional é a chamada negligência espacial ou heminegligência, que é quando uma pessoa sofre, por exemplo, uma lesão no lobo que faz parte da visão, no lobo direito, e ela não enxerga o campo visual do lado esquerdo. Uma outra disfunção atencional é a mais famosa, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em que a pessoa ela tem dificuldade de prestar atenção adaptativamente ao ambiente. E isso pode começar na pré-escola e perdurar até a vida adulta. As estatísticas dizem que 5,9% das crianças têm o TDAH e 2,5% dos adultos. As características são a falta de atenção, a hiperatividade, impulsividade, e existem 3 formas de manifestação desse transtorno, que é a hiperativa impulsiva, a desatenta e uma última que é a junção desses últimos 2. A desatenta é a mais famosa, em que a pessoa ela tem uma alta falta de atenção, ela não consegue se concentrar, terminar tarefas, pula o passo a passo, esquece muitas coisas. E de 2000 a 2005 houve um aumento muito grande nos tratamentos de TDAH, e isso se deve a aditivos alimentares, por exemplo, como açúcar e pigmentos, a alta exposição à televisão, a videogames. E essa também pode ser uma das causas que mostram algumas evidências do TDAH, além também do hábito de fumar e beber durante a gravidez, exposição ao chumbo, lesões cerebrais, como eu falei, aditivos alimentares e também toxinas do ambiente, como a poluição nos traz, né? E esse transtorno, ele tem tratamento sim, o tratamento mais efetivo é a psicoterapia junto com a medicação, e no Brasil a medicação mais tomada é a Ritalina. E a incidência em meninos, criança, é o dobro de meninas que tomam o medicamento, só que ressaltando que só o medicamento não adianta, ele tem que ser feito juntamente com a psicoterapia. E quem também tem o TDAH sofre algumas alterações neurológicas, como a desregulação da dopamina, por isso a pessoa precisa tomar um medicamento que é a Ritalina, um estimulante para a dopamina, e também se vê mudanças no circuito do cerebelo frontal, subcortical, catecolaminérgico.
Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Mendes, eu sou profissional de educação física, trabalho como professor e técnico de natação. E dentro desse esporte, nós temos uma variedade imensa, encontramos dentro da natação várias possibilidades de serem executadas, desde o trabalho de processo de aprendizagem, condicionamento, utilizar a natação como um processo de saúde e lazer, e o lado competitivo, pensar pelo lado de performance, desde as categorias menores até as categorias de alto rendimento, os atletas que utilizam como saúde e prevenção, mas participam de competições ativamente, os atletas masters, ou atletas de triatlon, atletas de maratonas aquáticas. Então, dentro da natação, nós temos uma variedade de possibilidades de executá-la. E eu trabalho com todas essas vertentes da natação. E estou aqui hoje para passar um pouquinho da minha experiência em contato em relação à atenção. Quando a gente pensa na natação apenas como saúde, lazer, pensa-se mais como um processo de desestressar, então não há uma preocupação tão grande com a qualidade do movimento, e mais como um processo realmente de descanso, de utilização daquele momento para um desestresse. Então, um momento que a gente pensa que a atenção, nesse caso, é uma atenção mais seletiva, onde ele está nadando, mas ao mesmo tempo está pensando em algumas outras coisas, e a qualidade do movimento é um pouco inferior. E quando a gente pensa já pelo lado competitivo, onde cada centésimo conta, cada segundo conta, aí nós pensamos num outro momento, numa atenção que é muito mais solicitada. Então, mesmo que se a gente pense que a natação em si é um esporte cíclico, que os movimentos se repetem, as braçadas, coordenação de respiração, pernadas, mesmo que ela seja repetitiva e que haja um processo de automatização, eles são duramente solicitados o tempo todo, e nas diferentes provas, nas diferentes distâncias que são encontradas, nos diferentes ambientes e nos diferentes contatos com outros atletas, seja isso um treino, seja isso uma competição de menor importância, uma competição de maior importância. Então, tem essa variedade também quando a gente pensa na atenção. Entra-se sim como um processo automático na questão do movimento, mas propriamente dito quando ele está nadando, quando ele está fazendo o processo ininterruptamente. Mas se você pensa que em todos os momentos tem uma saída, um começo de uma prova, onde ele tem que focar toda aquela atenção para o start inicial, para dar a largada, seja numa prova de mar ou seja numa prova de piscina, e durante o percurso ele tem que estar atento com outras variedades de espaço ou variedades de tempo. Então também colocamos como uma atenção seletiva, onde ele precise fazer aquilo que está sendo solicitado, mas sem perder o foco na sua técnica, no seu movimento, porque tudo é dependente de ritmo, então para que ele não tenha uma desaceleração e que não tenha prejudique a sua performance, a grandiosidade da competição também influencia bastante, mas aí entra a questão de experiência. Todas essas experiências, as memórias que ele tem com as competições fazem com que isso fique facilitado, e ele consiga utilizar-se de outros meios para conseguir atingir a sua performance. Ele é sim um processo controlado, a natação, por ser um esporte individual, pensar que é uma modalidade individual. Em algumas exceções nós temos os revezamentos, que tem a participação coletiva, mas em sua grande maioria as provas são feitas individualmente. Então, pensar que é um processo controlado, que você precisa saber o que você está fazendo, precisa desenvolver toda essa performance para que você atinja o seu objetivo. Tá? Então, trazendo mais um relato sobre com o que eu trabalho como técnico e professor de natação, encontro essa variedade de indivíduos durante o meu dia a dia e como lidar com esse público também para que nós tenhamos um sucesso e todos consigam atingir os seus objetivos em cima do que solicitados.